Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui pela TV Câmara, público que provavelmente se pergunta o que está sendo debatido aqui, né? O que a gente debate está sendo, mais uma vez, reforçar uma prática irresponsável da Prefeitura com o acesso a direitos da população e também com a questão orçamentária. A gente tinha, até 2 anos atrás, um dos melhores momentos financeiros que São Paulo já viveu. O Ricardo Nunes conseguiu dilapidar, estourar, fazer uma gastança no ano eleitoral e deixou, assim, deve ter sido um recorde que ele estabeleceu. No ano eleitoral gastou e agora quer garantir empréstimo em bilhões de dólares, que sabe-se lá como o futuro vai conseguir lidar. Que fique para o próximo, que fique para a cidade. Gente, esse tipo de prática é um desrespeito com a população. É a mesma prefeitura que diz agora que não tem dinheiro nem para chamar concursados da educação infantil, nem para conseguir garantir uma prefeitura que cumpra os direitos básicos da população, nem para obras de investimento contra enchentes. Agora, tá falando desse tal empréstimo. Gente, isso é muito dinheiro. Quanto que vai ser no futuro? Como que a população futura vai pagar? E o principal, como que o prefeito conseguiu em o ano eleitoral, estourar um dos maiores caixas que São Paulo já teve? É algo impressionante. Depois fala que é a esquerda que é responsável fiscal. Mas não diz o que o prefeito Ricardo Nunes fez com o caixa do município de São Paulo. Aproveito para falar também, porque eu acho que eu preciso me manifestar em relação a isso, vi alguns vereadores se manifestando, a gente precisa ter responsabilidade enquanto parlamentar. A gente tem que responder pelos crimes que são cometidos. O que aconteceu em Brasília foi uma vergonha gigantesca. Gigantesco. Tenho muito orgulho do partido que eu faço parte, o PSOL, ter votado completamente contra a PEC da bandidagem. Que é o seguinte, que gera ali um salvo-conduta para os deputados federais acusados de qualquer crime, inclusive crimes graves, de serem julgados pela justiça como qualquer cidadão. Se uma pessoa comete um crime, principalmente um crime civil, digamos, assassinatos, explorações sexuais, ele tem que ser punido pela justiça comum. Agora, o que o Congresso fez foi um tapa na cara do povo brasileiro. Foi dizer que não, esse julgamento não vai ser pela justiça como vai ser político, e pior, com voto secreto. Então, se um deputado federal quiser livrar a cara do seu colega que cometeu um assassinato, ele pode não só livrar a cara dele, como pode fazer isso secretamente. Então, assim, é um nível de desrespeito gigantesco. Eu queria aqui registrar meu nojo pelo que aconteceu nessa votação de ontem e de hoje pela manhã. É claro que isso não é um assunto exato debatido aqui, mas tem relação com a Câmara Municipal de São Paulo, na medida que a gente é a maior casa legislativa municipal do país, e eu queria aqui manifestar a minha profunda indignação com isso. É uma PEC da bandidagem, gente. Tenho muito orgulho do pessoal ter votado completamente contra. Espero que seja derrubado pela justiça. Espero mesmo. A gente, enquanto parlamentar, a gente tem mais responsabilidade, não mais privilégio. Não deveria ser um privilégio na justiça. Se comete um crime, principalmente qualquer crime comum, deve responder. E não passar ali por um tipo de avaliação política no meio dos seus amigos. E os seus amigos nem vão precisar revelar a sua posição. Então, assim, queria aqui manifestar esse meu repúdio. Mais um tema que eu acho importante trazer aqui para o púlpito no dia de hoje. Esse prefeito que prioriza empréstimo bilionário em dólares, que é o que está sendo aqui votado hoje, é conseguir ajustar o texto para conseguir viabilizar empréstimo multibilionário numa moeda estrangeira. É a mesma prefeitura que está fechando salas de EJA em toda a cidade de São Paulo. Eu estive nessa semana, faz 1 dia e meio, eu estive ali na Drepirituba, estive no MEMEF, né, enquanto tem vereador que vai encher o saco de universidade pública atrás de estudante, a gente, vereador, deveria ter mais preocupação com a educação infantil de São Paulo. Eu estive no MEMEF em que a população e os professores estão amedrontados, aterrorizados, porque a Secretaria Municipal de Educação deu a ordem de fechar salas de EJA em 9 escolas da Drepirituba.
Gente, a cidade de São Paulo, que deveria ser exemplo na erradicação do analfabetismo, que deveria ser exemplo em conseguir garantir o acesso à educação em todos os ciclos de vida. A gente tinha, né, como herança das gestões Luiz Erundina, de gestões de verdade que essa cidade já teve, infelizmente está nesse buraco que está com esse prefeito, a gente já teve uma estrutura de EJA muito robusta, com população idosa, adulto, que conseguia terminar a escola, conseguia completar o seu ciclo, conseguia se alfabetizar, e me vem essa notícia de que o prefeito quer fechar salas de educação de jovens e adultos em 9 escolas, pelo menos de Pirituba. Agora a gente sabe que esse é um movimento geral que a prefeitura tem feito. Eu apresentei um ofício à Secretaria Municipal de Educação, gostaria, se possível, se o líder de governo, ou quem representa o governo, agora tem um monte de representantes do governo aqui, não é só mais líder do governo, parabéns ao governo, tem cada vez mais aliados, representantes nessa casa. Se alguém pudesse me responder o que justifica fechamento de sala de educação de jovem e adulto. Nada justifica. Eles estão falando de baixa procura. Agora, essa tal baixa procura, que eu também questiono porque não é bem assim, ela veio acompanhada muito levemente de uma falta de divulgação. Vocês, vereadores, vocês vão ter parente, familiar, uma avó, um vô, um tio, que às vezes conseguiu voltar para a escola já na terceira idade. E agora imagina, você consegue tomar essa decisão, que já é uma decisão difícil, voltar para a escola depois de adulto, depois de idoso, tem uma série de constrangimentos, e daí, quando você vai tentar fazer a matrícula, você vê que a turma está fechada. O que justifica fechar sala de EJA? Nada. Eu quero uma resposta em relação a isso. Eu quero que a prefeitura responda. Eu não admito que se tenha uma perda de vaga de EJA nessa cidade. Não tem justificativa para isso. Tem dinheiro, inclusive está até aí querendo pedir empréstimo, na verdade de uma maneira irresponsável, a gente sabe. Então é o seguinte, quero uma resposta em relação a isso. Voltando ao tema principal desse debate. Esse empréstimo que a prefeitura está falando que quer viabilizar, gente, não tem nenhum planejamento. Quando se tenta justificar, pedir um empréstimo, ainda mais para uma instituição estrangeira, você tem que dizer exatamente por que você quer. É para fazer investimento em saúde, como que vai ser feito isso, como que vai ser feito o pagamento, eu concluindo, como que vai ser feito o pagamento. A justificativa que o prefeito Ricardo Nunes deu tinha uma página. Está escrito assim, investimento em saúde, investimento em educação, investimento em meio ambiente. O que é isso? Isso, gente, qualquer pessoa consegue escrever. Pega qualquer um na rua e escreve isso. Pelo amor de Deus. Qual que é, de fato, o planejamento para esses 7 bilhões em moeda estrangeira? Não está dizendo, é um cheque em branco. Um cheque em branco para a prefeitura. Isso é um desrespeito com a população, né? Depois, repito, depois é a esquerda que é responsável fiscal, depois é a esquerda que faz gastança. Não é. Ricardo Nunes estabeleceu um recorde. Conseguiu acabar com caixa na prefeitura no ano eleitoral e agora quer endividar a cidade. Nós não aceitamos isso.